Não existe vitória, não existe sucesso sem muito trabalho, sem muita dedicação. Vendi doce na rua, vendi neon, vendi curso de inglês. E aí, uma época, eu comecei a fazer vianda para um banco aqui. E o pessoal começou, alemão, porque não sei o quê, porque a tua comida é muito boa. Começa aí, abre um restaurante, abre um restaurante. E a primeira pizza eu assei numa tampa de panela. Que loucura. E aí começou, e aí o restaurante decolou. Olá, estamos começando mais um Pode Fazer Empreender um Negócio, o podcast do curso de administração da Antônio Meneghetti Faculdade. E aí, Paulinho? E aí, bora mais uma Cara, coisa que a gente gosta hoje, né? boa, né? Cara, primeiro que eu sou cliente, esses dias tava lá, porque assim, ó, além de estar fazendo um sucesso, quando eu cheguei lá já não tinha mais de tanto que tinham comprado, e eu falei, cara, fiquei na fila esperando. E gostaríamos de agradecer, seja muito bem-vindo, Thiago Torriani Restaurantes, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast aqui, num lugar espetacular, um super empreendedorismo aqui. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Show. Thiago, assim, ó, cara, quebrando o protocolo, quero te perguntar uma coisa. Como é que era o Thiago no colégio terceiro ano pra galera que tá em casa nos assistindo? Sentava mais pro fundão ou mais pra... Cara, não, sempre sentei na primeira, sempre sentei na primeira classe. Eu sempre fui estudioso, né? Eu nunca peguei recuperação. E eu era atleta, né, de vôlei, gostava muito, estudava no Colégio Centenário, sempre fui atleta e não era tão assim dedicado, mas eu era assim esperto, né? Tinha que estudar, estudava. Não faltava aula, gostava, né? Sim. Porque naquela época, não sei, hoje a coisa é diferente, até nem posso dizer, mas naquela época a gente gostava muito de ir ao colégio. Sim. Porque tinha esporte, né? Então era aquela coisa de educação e esporte. Tu ia pra aula, mas tu gostava mesmo era de jogar. Da educação física. Mas eu sempre gostei muito do colégio e sempre fui dedicado, nunca rodei, nunca peguei exame, né? Sempre fui bem. Tá, e me diz uma coisa. Aí, beleza, tá no terceiro ano, centenário ali. E, cara, basicamente a galera tinha a ideia, cara, precisamos fazer uma faculdade. O que tu pensava, pra que lado tu imaginava aí? Porque o cara que é com 17 anos meio que tem que decidir o que quer já, né? Eu assim, ó, o primeiro vestibular que eu fiz foi pra Direito. Pô. E não passei. Tá? Aí eu jogava vôlei, aí eu fui pra Porto Alegre fazer cursinho e jogar na Sojipa. Aí eu passei alguns meses em Porto Alegre e passei no vestibular para Educação Física em Florianópolis. Eu tinha um tio que morava lá e fui fazer Educação Física em Florianópolis, né? E fiz lá na UDESC, acabei fazendo lá, vim para Santa Maria, fiz a universidade lá tinha um convênio com a universidade daqui, e eu vim para cá, fiz um ano de convênio, inclusive a UDESC, lá o Cefid, que era o Centro de Educação Física e Desporto, que eu estudei lá, tinham professores da Federal, daqui de Santa Maria, que foram para lá, muitos doutores. O que ranqueia uma universidade são os títulos dos professores, e Santa Maria naquela época era, se não me engano, a segunda melhor faculdade de educação física do Brasil, justamente por essa questão do ranqueamento dos professores. Tinham vários doutores e que fizeram doutorado na Alemanha, tinha o handball, que era super forte, Santa Maria, né? Santa Maria tinha um time de vôlei, o esporte realmente era top. E esses professores de Santa Maria, muitos foram professores, se tornando professores lá desse centro. E esse centro depois, e hoje ainda se tornou uma das melhores faculdades de educação física do Brasil. É estadual, né? É uma coisa espetacular. Pô, mas demais. Tá, e me diz uma coisa, eu tenho uma curiosidade. O Thiago lá, cara, 17, 16 anos, como é que era na cozinha, lá no início? Saía um ovo frito, pelo menos, ou não? Saía, sim. A minha história na culinária, assim, ó, a minha mãe é uma cozinheira excepcional. Ela, inclusive, eu sempre digo, se eu fizer um prato e ela fizer o mesmo prato, vocês não vão saber diferenciar, porque realmente ela é... Sem querer me achar, né? Mas a minha mãe é espetacular. E o meu pai era churrasqueiro e aprendeu a fazer massa, e assim as pessoas me perguntam, alemão, né, que tem um restaurante italiano e alemão, mas me chamam de alemão. E como é que começou essa história de família, porque nós somos Torriani, né, e a família Torriani, o meu pai é de Bento Gonçalves, meu avô é de Bento Gonçalves, e o meu bisavô, que veio da Itália, foi um dos fundadores de Bento Gonçalves, inclusive eu tenho uma foto
de Bento Gonçalves de 1890. O meu avô ajudou a construir o Hospital Taquini em Bento Gonçalves. E eles tinham essa tradição de comer bem, mas não tinha essa tradição gastronômica de restaurante. E aí, meu pai foi... Eu sou daqui e com 6 anos o meu pai foi transferido para Santiago para montar a CRT lá. E depois ele conhecia todo mundo, a cidade pequena, e ele aprendeu a fazer massa caseira, essa massa básica com ovo e farinha. E eu aprendi com ele. Eu com 9, 10 anos eu já fazia massa, e já fazia churrasco também. Então, como eu contei pra vocês, né, lá meus colegas, meus amigos eram fazendeiros, coisa e tal, e a gente final de semana ia pra fora. Carnear, marcar essa lida, assim, era maravilhoso, assim, uma infância maravilhosa. E quando eu, já nessa altura do campeonato, já com essa idade, eu já tinha essa, né, já fazia churrasco. Já saiu um assado lá nessa época. Massa. E aí... Eu voltei para Santa Maria, né? Terminei a educação física, voltei para Santa Maria, nunca trabalhei com educação física. E vendi doce na rua, vendi neon, vendi curso de inglês. E aí, uma época, eu comecei a fazer vianda para um banco aqui. E o pessoal começou, alemão, porque não sei o quê, porque a tua comida é muito boa, mas aí abre um restaurante, abre um restaurante. E onde é que foi? Foi ali na Duque de Caxias, 1720. É um pouco antes da Presidente Vargas, dia 8 de agosto de 1992. E eu era uma casinha com três cômodos, assim, 10 mesas. E eu tinha 3 pratos. Eu tinha o talharim com matambre, que é uma receita da minha mãe, que é um matambre que não é recheado, com molho espetacular. Lasanha e a carbonara, que não é carbonara, que foi o primeiro prato que eu criei, que é uma massa que tenho até hoje, é uma das referências do nosso restaurante. E foi isso aí. E aí, ao longo do período, fui melhorando, fui fazendo outras coisas. Que idade tu tinha, só pra ter uma ideia? 22 anos. Cara, pra gurizada que tá assistindo aí, que é aluno da Anfi, que tá se formando, olha aí. 22 anos eu abri o restaurante, é isso aí. Que massa. E aí, em dezembro desse mesmo ano, eu já comecei a fazer pizza. E porque naquela época não tinha internet, e eu ganhei um livro de receitas do meu tio, esse mesmo, de Santa Catarina, que eu morei na casa dele, fiz educação física lá. E tinha uma receita de pizza. E aí eu comecei a fazer pizza. E a primeira pizza era pré-assada, não era essas... Porque hoje tem 300 tipos. Sempre teve, né? Mas agora a gente tem acesso a mais. Tem essa napolitana, pizza a fermentação longa, de levanda, essas coisas. E a minha era pré-assada. E a primeira pizza eu assei numa tampa de panela. Que loucura. E aí começou, e aí o restaurante decolou. Em março apareceu um garçom, que era do restaurante Augusto, e foi lá num sábado lotado, ele, posso te ajudar? Ele começou a trabalhar comigo e bombou o restaurante, em 93 já bombava. E nessa época era só tu? Na cozinha, salão? Eu já tinha duas funcionárias, mais o garçom, né? A Isaura, que foi a primeira funcionária que eu tive, legal. Inclusive que me ensinou a fazer a receita da panqueca que eu tenho até hoje, que é famosa, né? Que é uma panqueca diferente. E aí o alemão foi pra lá, o meu garçom, que trabalhou 20 anos com o Augusto. Uma curiosidade, né? Eu sou sobrinho do Augusto. A minha mãe é irmã da mulher do Augusto, da falecidos. E eu sou afilhado de nascimento do Augusto. Ai, que legal. Nós morávamos ali na frente do Augusto. E eu ia direto ali e o tio dizia assim, pode comer ele de graça, tudo de graça, mas não pode sobrar. Foi aí que eu fui. E aí eu ia lá e comia, ele me dava sempre. E aí eu não sei, isso aí foi uma coisa que ficou... Que tinha uma referência também pra olhar, legal. Tu vê, né? E até essa questão, não sei se foi por causa disso, mas eu tenho esse hábito desde o primeiro dia que eu abri no restaurante ir na mesa, me apresentar. Sim. Eu sou cozinheiro, como tá com a comida. Hoje eu já não preciso dizer, né? Mas eu sempre vou na mesa. Eu tô trabalhando lá, se eu fizer, como está a minha comida. É uma coisa para saber a satisfação do cliente, né? Ter aquele contato, isso é uma coisa natural, né? E aí a gente decolou o negócio e surgiu aquele prédio ali da Venâncio Aires. Um amigo me falou, alemão, aquele prédio ali tá para alugar, não sei o que, era das minhas tias. E aí eu convidei o meu irmão, que morava em Florianópolis, para nós abrirmos ali. Aí a gente reformou, fez um negócio legal ali, inauguramos dia 28 de janeiro de 1994. E nesse dia marcamos a inauguração e eram 34 mesas e todo mundo chegou ao mesmo tempo. Essa é a história bem legal. Todo mundo chegou ao mesmo tempo. E aí aquele monte de pedido
E eu consegui deixar basicamente tudo preparado, menos as pizzas. Eu tinha feito as massas de pizza, mas não deixei montada com molho e coisa. Então deu uma confusão. Era eu, minha mulher, mais a Isaura, minha avó num canto. Eu não me lembro se tinha mais alguém. E aí aquele monte de cliente aqui lotado, aquela parede de pedido assim. E me deu um negócio. Eu entrei dentro de um... Até entrei dentro é bom, né? Entrei num depósitozinho que eu tinha. E fechei a porta e digo assim, cara, eu vou simular um infarto agora. E acabou essa história de restaurante, eu não quero mais. E aí eu firmei, eu digo, não, bem capaz, fui e tô até aqui. Que massa, cara. Isso aí, só quem tem restaurante quer saber como é que é. Aquilo foi assim, cara. A pressão, né? E ali decolou, o restaurante decolou, a gente virou tipo point, assim, sexta e sábado, era lotado, dava fila. E eu almocei várias. Não, e Maria era referência lá. E aí, quando a gente começou, era só janta. Era só jantar, era só a noite. E aí, assim, tu vê, né? Hoje agora a gente faz 34 anos de negócio e é impressionante a quantidade de gente que se conheceu lá, ali, claro. namorou lá. Então é uma coisa, assim, super gratificante, né? Cara, eu preciso voltar numa parte que me deu que me deu um insight aqui. Principalmente pra galera que nos assiste, a gurizada que tá pensando em empreender, etc. Como que um cara de 22 anos abre um negócio? Tipo assim, ó, peguei dinheiro da onde? Banco? Usei o cheque especial? O que eu fiz? Cara, aquela época era bem diferente, né? Só pra te ter uma ideia, as mesas, quem fez pra mim foi o Forte, vereador. O Forte, ele tinha um negócio de bicicleta e trabalhava com marcenaria. Ele não era vereador nem nada. E ele fazia serviço pro pessoal da Academia Novo Estilo. E aí eu conheci ele e ele fez as 10 mesas pra mim e disse assim, alemão, tu me paga quando tu puder. Até hoje eu tenho ele como um grande amigo e volta e meia ele posta as coisas e eu digo, não esqueça de ti, assim. E aí as cadeirinhas, comprei as cadeirinhas de palha também, fiz crediário. O meu pai me deu um forno, a minha mãe me ajudou e algumas coisas eu fiz a prestação. E aí a coisa foi indo e foi naquela época, né, como eu digo. Pra te ver. Isso eu falo hoje, né? Naquela época, Santa Maria tinha uns restaurantes espetaculares. Hoje a cidade é bem carente. Naquela época tinha o Augusto, tinha os dois Veracruz, tinha o Fritz Krug. Que o Fritz Krug espetacular. Hoje o chefe do Fritz Krug, naquela época, o André Blazak, é um cara top. Ele é chefe, foi chefe nas Bahamas, chefe de uns super hotéis na Flórida e coisa e tal. Então, assim, aí tinha o Panela de Ferro ali, que é do Caio, que hoje é professor de gastronomia em Florianópolis, coisa e tal. Mas era outro mundo, né? Não tinha essa pegada, tipo assim, de restaurante tem que ser finíssimo, restaurante tem que ter e blá. E então, realmente, eu sempre primei pela qualidade da comida, né? Tanto é que ao longo do período eu fui fazendo cursos, especializando, com sorte a gente bombou e aí eu tinha dinheiro, viajava muito e viajei pelo Brasil, viajei exterior, frequentando sempre ótimos restaurantes. E de 2008 para cá, para São Paulo eu vou praticamente 2 vezes por ano e faço feiras, faço super cursos e vou nos melhores restaurantes de São Paulo, justamente para isso, para aprender, né? Então, eu sempre digo assim, no meu caso, eu tive a felicidade de ser o dono e de ser o cozinheiro. Então eu consegui ter dinheiro para investir em mim, né? De viajar, de ir nessas coisas. E muita gente que é cozinheiro, às vezes tem uma certa limitação justamente porque é funcionário, então, aquela coisa. Então fica mais difícil. Claro que hoje tu tem acesso a mais coisas, mas isso foi uma coisa que realmente me alçou, assim, a hoje ter toda essa capacidade, né? E, Thiago, ótimo pra gurizada saber que, cara, é possível claro com o que tu tem, cara, independente de, cara, dá um jeito. Mas agora tu tomou um ponto das viagens que é mega interessante, a gente fala sempre, né? Por que fazer os cursos? Por que ir viajar?
Cara, assim, ó, eu sempre eu faço parte de um grupo que dá mentoria na Universidade Federal, tá? Quem criou ele foi o Carlinhos Costa Beber. E a gente vai lá da mentoria. E quando me convidaram para mim dar mentoria, e normalmente são na área de gastronomia, engenharia de alimentos, essas coisas, a minha ideia é passar para as pessoas a minha experiência. Então, a minha experiência qual é? É da prática à teoria. A união das duas é a evolução completa. Então, assim, ó, eu comecei o restaurante, sempre trabalhando muito, cozinhando muito, e minhas primeiras capacitações foram justamente nessa questão de viajar e frequentar excelentes restaurantes. Porém, em 2008, eu estava lá na minha avó, lá no Morro dos Conventos, onde mora minha mãe hoje, ali em Santa Catarina. E o meu tio, esse que é uma pessoa espetacular, tem 90 anos, sempre foi um grande impulsionador da minha carreira, sempre foi um cara que me ajudou, me motivou. Ele diz, mas por que tu não faz um curso? A própria avó vai fazer um curso em São Paulo. Cara, eu fui fazer um curso em São Paulo. Fiz 2 cursos, um curso de gestão de restaurantes e um curso de doçaria italiana. E, cara, a partir daquele ano, eu passei aí todos os anos a São Paulo. Fazer curso, fazer feira. Aí eu fiz curso de sushi man, fiz curso de doçaria portuguesa, fiz curso de panificação, depois uma panificação amadora, aí fiz curso de panificação profissional, fiz curso fiz 300 cursos, e aí depois, às vezes quando não era curso eu ia, não, foram tantos, né, que eu nem me lembro, fiz curso de técnicas de congelamento, e aí depois feiras, FISPAL, FIPAM, essa Seafood Show, e aí sempre indo nos melhores restaurantes de São Paulo, Dom, Fasano, Família Mantini, esses restaurantes top, Casa do Porco, todos esses. E aí eu fui, aquilo ia me dando, e aí eu fui aprendendo, fui fazendo os cursos, e chegou um momento que hoje, principalmente com a questão da internet, como eu sempre digo, não tem nada da gastronomia que eu não saiba fazer. Ou que eu não vá, pesquise, faça uma vez e depois acerte. Porque, na verdade, assim, os cursos que eu fiz esse de alta confeitaria francesa e chocolatier, que foi com o Diego Lozano, né, que é Masterchef, aí realmente, esse cara, ele é o 5º patissier do mundo. Foi o melhor curso que eu fiz até hoje, foram 180 horas de curso, espetacular. E são cursos técnicos, então de técnica apurada. E sem isso tu não faz. Né? Então, assim, entremets, chocolatier, macaron, tudo essa doçaria francesa é espetacular. E eu fiz também 2 cursos, me formei padeiro profissional com o Rogério Shimura, que foi eleito 2 vezes o melhor padeiro do mundo. Tá? E isso aí foi me dando um estofo, e aí eu ia participar, e eu fiz amizade com essa turma. E aí fui, essas feiras, o ano de 2024, eu fui 2 vezes, eu fui para uma feira, depois eu voltei para fazer um outro curso também com o Rogério, e aí eu participei de um evento, cara, essa foi a semana mais espetacular profissional da minha vida, fiz esse curso, eu tinha essa feira, que era a Seafood Show, que é a maior feira de frutos do mar das Américas, tem gente de todo mundo, da Rússia, disso, daquilo, Canadá, Peru, e eu, uma noite eu no hotel, Mesa São Paulo, tem todos os anos. São 4 dias de palestrantes do mundo todo. Cara, aí eu fui lá e me inscrevi, não era barato na época, acho que era 800 pila. E aí tu participava das palestras, aí teve gente de todo mundo. A Janena Rueda, que foi eleita a melhor chefe mulher do mundo. Sim, o guri aquele, o Lucas Corazza. O Jorge Monopoli, que tem um super restaurante no Ushuaia. E até teve um caso bem interessante que nessa mesma semana eu cheguei em São Paulo no domingo e tava tendo aquele Veja São Paulo, que tem todo ano, que é a Vejinha elege os 20 melhores restaurantes e bares. Desculpa. E eu fui participar desse evento, comer comidinhas, lugares, espetacular. E aí, olha só, cara, que coincidência. Eu chego lá e tem uma mulher que é uma confeitaria chamada, eu acho que é Amai, uma coisa assim, de uma japonesa, sem glúten e sem lactose e sem açúcar. E era uma japonesa, e aí tinha um cara no stand dela, entrevistando ela
tá? Com um iPhone, um telefone com todo top, assim, entrevistando, e papapá. E eu fiquei prestando atenção, e esse doce aqui, não sei o que, um senhor. E participei do evento, E, cara, quando eu chego na sexta-feira para participar desse Mesa São Paulo, quem era o palestrante, o primeiro palestrante, o cara que tava entrevistando a japonesa lá. Que massa. E olha só que interessante, o cara já era um senhor dos seus 70 anos, e ele fez um doutorado e escreveu um livro linkando a história da gastronomia no Brasil com me fugiu o termo. Com a literatura. Então, Machado de Assis e toda aquela turma. Primeiro, quando a capital era Salvador, então contava os banquetes. E ali ele foi fazendo um estudo da gastronomia, como se introduziu a gastronomia. Depois Rio de Janeiro, espetacular. E o cara deu uma palestra de 50 minutos. Legal. E eu vi o cara assim, olha só, coincidência. E depois foi espetacular. Esse foi talvez o melhor evento que eu tenha ido até hoje. Cara, que massa. Mas, não... Serve pra galera da gastronomia, depois vamos falar ali pros guris. Nós temos um curso de gastronomia que você sabe. Sim, eu sei. Tem um podcast também no curso de gastronomia. Daqui a pouco eu devi conversar com a galera também do podcast aí, parceiro aí. Ia ser legal. Que massa, cara. A gente bate muito na tecla da internacionalização aqui, dos alunos. Inclusive o curso possibilita a cada 2 anos uma viagem internacional, todos os anos uma viagem nacional. Nós fomos ano passado para São Paulo, inclusive a gastronomia foi nos restaurantes, etc. Nós vamos para o Mato Grosso do Sul agora em agosto. Me diz uma coisa, disso que tu viu fora, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o que tu pensou, cara, isso dá certo lá e tu colocou no teu negócio? Cara, assim, eu comecei com à la carte e depois eu passei para buffet, né? Eu fui o 4º buffet por quilo de Santa Maria. No 5 de abril de 1999, eu inaugurei ali na Venâncio Aires o buffet por quilo. E depois eu fui me especializando, porque à noite eu sempre tive a cantina italiana, mas o meio-dia era mais lucrativo. Então, assim, a gente bombava, né? Eram 300 almoços, coisa e tal, aquela galerinha do Riachuelo e tal. E aí eu comecei a me especializar justamente nessa questão dos buffets, né? E aí eu visitava muito restaurante de buffet, claro, restaurante de tudo que é tipo, mas esses restaurantes de buffet, cara, em São Paulo tem um restaurante chamado Haskell, que é uma rede de restaurantes. Pra mim é o melhor restaurante que eu já fui na vida, assim, tudo que eu provei lá é maravilhoso e tipo assim, eu gosto muito de copiar aquilo que o Haskell tem. Muita coisa que tu vai ali no meu buffet de frutos do mar, no domingo e no sábado, tem coisas que eu copiei do Haskell. Então, assim, cara, esse negócio da gastronomia, quando tu mergulha nessa profissão, é um mundo, cara, é uma petulância tu achar que sabe alguma coisa na questão gastronômica. Por quê? Todo mundo cozinha. E, cara, tu viajar e ir a restaurantes, tu absorve a cultura gastronômica dos lugares, tu aprende, cara, e isso é realmente o que te dá, te aguça a tua criatividade, é justamente essa questão de viajar, meu. E aí as pessoas, mas eu quero trabalhar lá, eu tive uma experiência de trabalhar em Portugal. Cara, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Tu vai pra trabalhar, é um frio, as pessoas não... O europeu, ele é frio, ele sabe, então tu tem uma vida que tu acorda cedo, trabalha, depois tu descansa e no outro dia tu trabalha. E aí quando tu vai fazer uma viagem, meu, tu vai pro hotel maravilhoso, tu sai pra jantar e almoçar toda hora, todo dia. Então é totalmente diferente. E isso aí, assim, cara, só pra te ter uma ideia, em Madrid eu fui no restaurante Botim, que é o mais antigo do mundo, e eu comi o melhor porco da minha vida. É um lugar espetacular. Até a galera, muitos clientes nossos ali já foram também. Então, todo mundo fica bem louco. É um restaurante de 1.600 alguma coisa, espetacular. Ou 1.700, eu me lembro. Então, assim, aí tu vai. Fui em vários restaurantes, Barcelona, Portugal, Inglaterra. Eu tive a oportunidade, eu conheci 30 e poucas cidades é espetacular. Alemanha, República Tcheca, Holanda, Espanha, né? É bom que você trazer todas as experiências. Claro, e aí tu vai. Cara, às vezes é um detalhe, um serviço que tu pode olhar no lugar lá e falar, isso aqui acho que funciona. Vamos usar, isso aqui acho que... Com certeza. Que dá certo, funciona. Certeza. Cara, e como é que faz, enfim, tá nessa área há tanto tempo, como é que faz pra treinar os colaboradores também? Tipo, eu quero seguir essa linha aqui, pessoal. Como é que faz? Tem um treinamento? Como é que faz pra... Assim, hoje eu cozinho ainda, né? Sábados e domingos, do buffet de frutos do mar, quem cozinha sou eu.
E eu, durante a semana, eu lá na padaria, hoje quem cozinhou fui eu, né? E cara, eu assim, ó, nessa palestra lá do Mesa São Paulo, o tema era cozinha disruptiva. E aí, tu chega lá, tu vê o pessoal com alta capacidade, com 16, 17 anos de negócio, e aí tu olha pra ti, 30 e poucos anos de negócio. E aí os caras falando, que é cozinha disruptiva, que o que é a cozinha disruptiva? É não ter aquela pressão, não ser aquela gritaria. E aí eu fiquei pensando, cara, eu sempre tive a cozinha disruptiva. Por quê? Porque eu sou o empreendedor, eu sou o empresário, o dono, o sócio, mas eu sou do batente, né? Eu sou arigó, eu sou peão. Por quê? Porque eu sou o primeiro a chegar e eu vou para dentro da cozinha. E uma das coisas que mais importantes, sem dúvida, para eu trabalhar com tranquilidade é que seja um ambiente maravilhoso. Eu sou um cara divertido, eu sou um cara que estou sempre conversando, falando bobagem, num limite, obviamente. Mas assim, se não for assim, eu não consigo trabalhar. E, na verdade, como eu não posso sair, sai quem não tá, né? E isso aí eu digo para as pessoas. Cozinhar é uma arte. E é uma arte de energia. Tu cozinhar, tu passa energia. Quando eu tô treinando, e quem dá o treinamento sou eu. Então, tipo, vai um prato novo, eu vou lá e treino. Um doce novo, eu vou lá e treino. O pão, eu treino. As massas, toda a nossa indústria, eu fui lá e treinei. E volta e meia a gente faz treinamentos de novo para melhorar, aquela coisa sempre melhorando. E aí se eu invento de criar um produto, por exemplo, esses tempos tinha um nhoque recheado, daí eu vou lá e dou o treinamento. E eu sou um cara muito acessível, eu não tenho essa frescura de, sou o Torriani, o chefe, que nada, sabe? E outra, para quem não sabe, chefe não é uma profissão, chefe é um cargo, né? Profissão é cozinheiro. Eu sou um cozinheiro profissional e como eu sou a minha empresa, eu exerço o cargo de chefia. Para te ser chefe, tu precisa ter uma série de valências, né? Dentre elas ser cozinheiro, independentemente da amplitude, né? Da gama de produtos que tu saiba fazer, de gastronomia, de linha de gastronomia. Mas tu precisa montar cardápio, tu precisa montar equipe, tu precisa comprar insumos. E eu sempre fiz esse papel no restaurante. Eu comecei no restaurante porque eu sabia cozinhar. Então, e até hoje, então, até falei para vocês, né, que agora com 3 negócios, antes eu fazia pedido um dia. Um dia eu terminava tudo. Hoje eu demoro alguns dias para fazer os pedidos, coisa e tal, até mesmo porque a gente tem essa possibilidade, né? Então, assim, eu gosto, e hoje, cara, a gente atingiu um estágio de excelência, assim, e justamente também por essa ternura, por essa amabilidade, as pessoas gostam de trabalhar com a gente. Porque comigo é assim, ou é na boa, ou é dando risada, ou não é. Não é, daí não é, aí sai. Não encaixa, não encaixa, né? Sai fora. Então as pessoas têm prazer e eu fiz faculdade, fiz didática. Eu tenho essa didática e como eu domino muito a arte, pra mim é muito fácil e eu adoro, entendeu? Eu adoro e até tipo assim, é bom pro ego, assim, né? Tipo, o cara vai fazer um prato lá e eu brinco com a galera, domingo mesmo, vamos fazer uma ambrosia, né? Tava meio folgado ali. Aí eu trago muita técnica desses cursos especiais que eu fiz, por exemplo. Eu falo para todo mundo, eu não tenho alemão, qual é o segredo? Não tem segredo, eu ensino. Não tem problema, eu ensino tudo. Não tem, eu ensino mesmo. Como é que eu vou te dizer? O conhecimento, ele é para ser ensinado. E quem ensina, ele se realiza, né? Ele propaga. E aí nesse curso que eu fiz de alta confeitaria francesa com o Diego Lozano, eu aprendi a usar o ovo pasteurizado, ou seja, clara e gema, já separado, porque é muito detalhezinho, é 20 gramas, é 15 gramas, então tu tem que estar quebrando o ovo e medindo. E aí eu trouxe essa técnica e hoje, por exemplo, todas as massas do restaurante congeladas são feitas com ovo pasteurizado. Além de ter qualidade, tem segurança alimentar, que é imprescindível. Então, por exemplo, as maioneses que eu faço são com ovo pasteurizado. E aí vamos fazer ambrosia. E aí eu vou fazer com ovo pasteurizado. E aí 2, 3, mas será que vai dar certo? Tipo, tudo na tua volta daí. Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar. Ficou espetacular. Vamos testar aqui comigo. Ficou espetacular, ficou amarelinho, top. Então tu vê, né? Tu vai ensinando e as pessoas...
E o interessante é que assim, ó, tu chega, porque é muito fácil tu chegar e dizer, eu sou o bonzão, eu sei fazer isso, então mostra. Aí, É o exemplo, a prática do aí tu exemplo, vai lá né? e pá, eu digo, galera, vamos fazer isso hoje, eu vou lá e pá. Entendeu? E sai, perfeito, Sim. porque Essa não lógica do tem. exemplo Pelo funciona, exemplo, né? cara? O Pelo exemplo exemplo. arrasta, inclusive na E- vida, na família, né? E, Thiago, tem alguma, por exemplo, essa gurizada que vai estar nos acompanhando e vai nos assistir, tem alguma dica que tu dá pra essa gurizada, tipo, que quer começar a trabalhar, por exemplo, tô entrando de garçom lá. Tem uma dica, tipo, de comportamento que eles precisam ter? Cara, o que eu digo quando as pessoas... Porque eu prefiro trabalhar com pessoas cruas de bom caráter. Porque daí eu posso moldar o profissional e o caráter já vem junto. Então não adianta chegar lá um cara todo especializado e ser um cara no desvio, na coisa errada. Então, e aí eu sempre falo para as pessoas, porque hoje o turnover, né, a troca de funcionários, ela é bastante grande. Muito alto, né? É, até mesmo porque a gastronomia ela exige muito do físico, ela é pesada, realmente é pesada, não é brincadeira, as Tem que pessoas não gostar. têm noção. Às vezes eu chego, às vezes não, eu chego de sábado, domingo, eu chego às 7 horas, ou primeiro, eu saio de lá às 3 horas. E aí eu chego em casa, eu tomo um banho, quero descansar, e meu, sei o que, eles não. É porque não sabem, porque é realmente, é tipo pedreiro, entendeu? É carregar pedra, é paulada. E aí o que eu digo para as pessoas quando entra alguém no atendimento, quando entra alguém na cozinha? Eu digo assim, cara, quando tu tá começando algo novo, que tu tem a possibilidade de aprender algo, te agarra naquilo. E aí o que eu digo para as pessoas? Cara, se tu tá aqui comigo hoje e daqui uns dias tu não estiver mais, que quando tu saíres daqui, tu possa dizer, eu aprendi um ofício. Que tu entende, que tu agregue um valor, que então tu saiu de lá do restaurante, digamos, várias pessoas, o cara saiu de lá, cara, tu saiu do Torriani lá, o que que você sabe? Eu aprendi a fazer pizza, eu sei fazer pizza, eu sei fazer pão. Então, isso é importante, isso que eu digo para quem tá começando. Foco, entende? Não queira aprender a fazer tudo, não queira abraçar o mundo com as pernas, tá? Tenha foco, tenha direcionamento, começa numa forma, vai aumentando a tua gama de aprendizado e cara, tu precisa ser capacitado num ofício e a partir dali tu vai aprendendo a fazer outras coisas, até mesmo porque quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada bem entrega nada feito. direito. Uhum. Eu até digo isso por mim, que eu não sou um exemplo, por quê? Porque são 34 anos, então tipo assim, eu faço pão, eu faço bolo, eu faço camarão, eu faço sushi, eu sei fazer, não tenho aquela habilidade, mas eu fiz curso e coisa e tal, eu faço um chari espetacular, mas eu, sabe, tiver que fazer eu faço, mas tudo é questão de habilidade. Tu pratica e tu vai, né? Porque o sushi, só dando o exemplo do sushi, né? Sushi é muito artesanal, uma coisa muito Mais artística, delicado. na verdade. Então tu precisa ter a manha. Eu tenho os dedos grossos, então é uma coisa assim. Também. E aí, então, assim, cara, vai por etapas, te capacita numa coisa, e depois, se tu quiser fazer outra coisa, não fica, parte para outra coisa, vai, te capacita naquilo, sempre mantendo aquilo que tu aprendeu aceso para não perder e para ir galgando, né? Conhecimento, e isso aí não tem preço. Mas é como eu digo, é foco e direcionamento. Não queira fazer tudo. Escolhe uma coisa, vai naquilo, não deu certo, não legal, muda para outra, vai, entende? E outra coisa, persistência, tá? E o mais importante para essa gurizada, o ser humano, eu vejo dessa maneira. Ele atinge o auge quando ele descobre que a coisa mais importante da vida é trabalhar. Por quê? Porque ali é o sustento da tua família, é a tua vida, é tudo aquilo que tu tem é do trabalho. Entende? Então, eu tenho que trabalhar. Não, eu amo trabalhar, o meu prazer na vida é trabalhar. Claro, né, que o meu trabalho é aquela coisa, como eu falei pra vocês ali, né, as pessoas elogiam, tudo tem aquela coisa, é um reconhecimento, né, tu tá sempre, então é uma coisa legal, tu tem prazer em continuar, né. Cara, a gente já passou do horário, mas eu preciso fazer uma pergunta Nós ainda. vamos lá e falar aí comigo. Que é o seguinte, cara, 34 anos, conta pra nós algum perrengue, alguma mercadoria que não chegou, alguma coisa que tu teve que fazer assim, ó, cara, vai dar tudo errado e no fim... Não, assim, ó, bem recente agora, tá? Semana Santa, Sexta Santa, frutos do mar.
Cara, comprei um horror de frutos do mar. E aí nós trabalhamos nesses dias especiais com encomendas e com o restaurante. Cara, não sei te dizer, mas deu, sei lá, 80, 100 encomendas de pratos de frutos do mar ou mais, não me lembro. E nós abrimos na Sexta Santa e, cara, comeram tudo. Todo meu camarão, todo meu bacalhau, tudo. Não tinha mais nada. E aí eu cheguei em casa, 4 e pouco da tarde, tomei meu banho, me atirei na cama, peguei o telefone e mandei mensagem para um dos meus fornecedores de Passo Fundo. Não dá. Frumar, não dá. Outra coisa. E aí eu me lembrei, cara, tem uma empresa aqui em Santa Cruz, não vou dar. Já dei marketing para uma lá, esquece, não é. E aí eu liguei pro cara, Beto, que é meu vendedor há 30 anos. Beto, é o seguinte, cara, o cara lá de Santa Cruz, que tem essa coisa, que vende muita coisa pra mim de frutos do mar. Não, o Giovanni ele não vai abrir, mas ele vai estar lá na loja. Eu disse, tá, então tu faz assim, ó, manda mensagem pro Giovanni. Eu já conheci o Giovanni, mandei mensagem pro Giovanni. Me separa tantos quilos de bacalhau, tantos quilos de camarão, tantos quilos de mexilhões, tantos quilos de amanhã. 4 horas da manhã eu saí daqui de Santa Maria, buscar. 7 horas eu tava em Santa Cruz. Botei toda a mercadoria no carro, cheguei aqui e vendi tudo no final de semana. E deu certo. Mas essas são coisas tipo, cara, vou resolver, vou pegar esse troço aqui. E a gente tem uma coisa, né, que a gente tem, isso eu sempre digo, assim, longe de mim querer ser o mais, ou coisa e tal, mas, cara, é difícil alguém que tenha tanto fornecedor como a gente tem, assim, de tudo que é lugar que tu possa imaginar. Né, a gente traz coisas de São Paulo e várias coisas, tanto é, eu contei pra vocês ali, né, um amigo meu de Manaus me trouxe tucupi, aí no final de semana eu servi costela de tambaqui, o tucupi, espetacular, então. Cara, não vi nenhum outro restaurante de Santa Maria servir isso, né? Ninguém vai ver, não vai ver, né? E diferente quem sabe fazer também. É bem difícil também, né? É difícil. Na verdade, cara, não é nada difícil, né? Hoje dá tu vai na internet, aquela coisa. Não tem, a internet ensina só ter foco, tendo vontade, né? Tendo vontade funciona. O foco, né? Foco, vontade. Vocês que trabalham aqui num lugar extremamente promissor, uma coisa assim que valoriza essa questão do empreendedorismo. Cara, não existe vitória, não existe sucesso sem muito trabalho, sem muita dedicação. Então, assim, o mote do empreendedor é trabalhar horas a fio, e aí os caras, mas a família é mais importante. Olha, ela é importante, mas ela não vive sem o sustento. Então, o mais importante realmente é o trabalho. Porque se tu não trabalhar, a família vai padecer. Então, não adianta. Isso aí, é família, tá? É lindo. Tudo que eu faço é pela minha família, pelos meus, né? Agora, se eu não for trabalhar, mas vamos sair. Não dá pra sair, tem que trabalhar. Mas então vai ter faltar aqui. Não vai ter o arroz, não vai ter o feijão. Então, assim, o foco é o trabalho. E o trabalho traz a realização também, que é a alegria. Não adianta, é óbvio. O reconhecimento, a realização, e tu cada vez mais profissional, cada vez mais tu domina a arte. Vocês mesmo, todo mundo, tu começa a trabalhar, num primeiro momento tu tem receios, tu tem dificuldades, tu tem apreensões, depois, cara, como eu digo pra gurizada, tem que fazer tal coisa, agora é o Dia dos Namorados, nós estamos lotados ali, e eu digo, não sei o que nada. Tranquilo. Dá pra fazer de costa, dá pra fazer de olho fechado, não tem? Sim, porque tu perde essa coisa, não totalmente, né? Porque o dia que tu perder totalmente, é como o jogador de futebol fala, o dia que tu perder totalmente o frio da barriga, aí tá na hora de tu largar. É hora de parar, né? É isso aí. Cara, que massa, né? Massa demais. Muito bom. Tá. Thiago, assim, ó, queria primeiramente te agradecer. Cara, a gente gosta muito de quando a galera entra em contato, a pessoa que topa de cara, assim, sabe? Tipo, e o Thiago na hora falou assim, ó, bora. Claro, não, tô à disposição. Não, minto, ele não falou bora, sabe o que ele falou? Qual hora e que dia? Só. Sabe? Cara, isso aí não, também eu tenho muita coisa, eu precisava me organizar, mas daí terça-feira é bem cara, tranquilo. Muito massa. Queria te agradecer, dizer assim, ó, que tanto o Recanto, quanto o curso de administração, quanto o curso de gastronomia, a gente tá super à disposição. É um prazer te ter aqui, é um prazer ter uma pessoa que realmente mostra de uma forma genuína aquilo que gosta, né? E tu brincar, eu falo muito, não, é que tu fala de algo que tu realmente gosta de fazer, sabe? Claro, Então é muito nítido.
muito obrigado. Obrigado por tudo. Tenho certeza que quem tá em casa assistindo isso vai ter vários insights, vai entender o quanto algo que a gente faz com amor tem resultado. E o resultado tá aí há 34 anos, né? Sim. Então, eu te agradecer imensamente. Não, muito obrigado. eu que agradeço a oportunidade. E é como eu digo, a gente tá lá vivendo o dia a dia. Quando vocês precisarem de mim, para qualquer coisa, até no curso de gastronomia, eu tô sempre à disposição, eu tô aí para ajudar. Show, Bom, obrigado. Thiago, muito obrigado. Perfeito. Galera que acompanhou aí, sem dúvida, vai curtiu muito, porque fala principalmente dos pontos de trabalho, que acho que é um ponto que a gente valoriza muito aqui. E a gente sabe a importância do trabalho, e pra galera que quer começar a empreender, é importante escutar isso pra, tipo, ver, não, peraí, eu tenho que tirar a bunda da cadeira e trabalhar, porque daí que eu vou conseguir não vai crescer e desenvolver, não quero ser. Então, Thiago, muito obrigado, sem dúvida. Prazer, contribuiu bastante prazer, com o nosso podcast. Isso aí, show de Valeu. bola. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Valeu.